Band Cidade. Jornalismo com credibilidade. Os fatos mais importantes do dia você vê aqui na Band. De segunda a sexta. Boa noite. Bem-vindo ao Band Cidade. O que aconteceria se alguém colocasse 4 TVs, 14 rádios, 2 jornais impressos, mais de 300 jornalistas, um montão de conteúdos exclusivos num só site? Band.com.br. É Band e ponto. Boa noite para você, estamos começando o programa Band Eleições 2012. Participam conosco hoje aqui o jornalista Luiz Geraldo Maza, da Rádio CBN Curitiba e do jornal Folha de Londrina. Está conosco também o professor de História Daniel Medeiros e ainda o diretor da Paraná Pesquisas, Murilo Hidalgo. É com o Hidalgo que eu quero fazer a primeira pergunta, Hidalgo, porque nós temos aí algo da sua área especificamente, que é hoje analisar as pesquisas na eleição para Curitiba. E nós temos aí 2 institutos mais ou menos coincidentes, com pequenas diferenças, mas mostrando o mesmo caminho, que hoje haveria uma polarização com 2 candidatos, Dutti e Ratinho, liderando, com algumas diferenças de pesquisa para pesquisa. O Fruit, que era líder, teria perdido a velocidade e o Rafael Greca patina ali na mesma faixa em 4º lugar. O que é que dá para ler das pesquisas desse momento, Datafolha e Ibope, que foram as últimas? Exatamente, Vili. A semana passada, com a divulgação dessas pesquisas, ficou muito claro no Datafolha que o candidato Dutti ele perdeu 1 ponto, mas estaria estável, segundo o Datafolha, e o candidato Ratinho estaria subindo e o Fruit caindo muito. Já quando veio o Ibope, 2 dias depois, 48 horas depois, já mostrou o Dutti em primeiro lugar, com maior crescimento do que o Ratinho, e as duas coincidiram numa coisa só: o candidato Fruit está caindo. Isso eu acho que já é uma coisa muito clara e uma coisa bem perceptível por parte da população. Pode se encarar como tendência? Pode. Eu acho que nesse momento a tendência do Gustavo é muito difícil, certo? Primeiro ele precisa começar a estancar a queda dele para depois começar a pensar numa reação. Isso a gente já viu nos próprios programas eleitorais, que ele tentou mudar a estratégia dele depois da divulgação dessas pesquisas. E o que pode ter acontecido na sua visão? Olha, comenta-se muito do efeito PT em cima do Gustavo, dele ter apoiado. Mas, ao mesmo tempo, eu fico analisando que a rejeição do Gustavo Fruit nessas mesmas pesquisas, inicialmente era 9, hoje ele está com 11. Quer dizer, ele perdeu o voto e não ganhou rejeição. O que mostra que o PT também não causou um mal tão grande a ele, senão teria causado rejeição. E uma das pesquisas mostrou até que o PT, dos partidos da espontânea, é o mais indicado. O que 8%, que vem em segundo lugar, vem com 3%. O que eu acho, na verdade, é que ele errou a estratégia inicial dele, de tentar esconder um pouco o PT, certo? E o que houve, Vili? Nesse processo todo também, o Ratinho Júnior soube explorar muito bem o anti. O anti acabou sendo o Ratinho Júnior, não o Fruit. O anti-prefeitura, o anti-governo do Estado. Então, os votos da oposição acabam indo para o Ratinho Júnior e não para o Fruit. Professor Daniel Medeiros, a sua impressão, o que é que levou esse quadro? Pois é, uma coisa que eu acho importante a gente lembrar é que a posição do Ratinho, ela é muito parecida com a posição do início da campanha. Né? Você pegar proporcionalmente, essa diferença de percentual não é tão expressiva. Bem, aparece na frente 2 pontos, atrás 1 ponto. Então, o que me parece é que a opção pelo Ratinho, ela já foi decidida antes do programa. Então, toda essa exposição midiática, quem ele é, né, filho de quem ele é, isso tudo fez com que uma parte expressiva do eleitorado, principalmente esse eleitorado da nossa nova classe média, né, esse eleitorado também dessa periferia que a gente já não conhece mais, né, Curitiba com 76 bairros, como a gente comentava, né, há bairros que a gente não sabe nem nominar, e de repente tem lá 30 mil eleitores naquele bairro, 40 mil eleitores naquele bairro. Então, pessoas que conhecem o Ratinho, reconhecem o Ratinho, já vão votar no Ratinho. E isso não mudou na campanha. O Dutti crescer era esperado pelo uso da máquina municipal e do Estado, e de fato a surpresa, pode se chamar de surpresa, é a queda do Fruit. Eu, pessoalmente, diria que a queda do Fruit está muito associada à fragilidade do discurso dele como candidato. Analisar o discurso do Fruit, esperava-se o quê? Consistência, esperava-se resgate de determinadas posturas, e é um discurso frágil,
não, enfim, não exagerar, um discurso frágil. Luiz Geraldo Maza, o que pode ter acontecido? Porque Curitiba não tem a tradição de eleger para cargos majoritários o comunicador, a linha popular ou popularesca. E no caso do Ratinho, que trabalha justamente nessa faixa, dessa vez há uma surpresa. O que é que mudou? Os políticos aí, né, que estão enfiados na campanha, eles acham que é um fenômeno. Eles atribuem a condição do Ratinho um fenômeno. Fenômeno que o Brasil tem tido, no caso do Collor e tal. E é um negócio que a gente não sabe a base de consistência disso. A campanha dele está muito bem conduzida. Essa história essa movimentação dele nas cenas, andando na cidade, né? O sujeito andando pelos bairros, dá uma ideia de dinâmica, né? Ele está trabalhando muita competência, o eleitorado jovem, né? E isso aí é que está dando condições de densidade para ele. É evidente que o modelo dele é um modelo que Curitiba rejeita. Curitiba vomita esse tipo de modelo, normalmente. Daí essa expressão dos políticos que estão envolvidos na campanha. É um fenômeno. Sendo um fenômeno, pode acontecer. Nós até hoje não tivemos. Qual foi o caso de fenômeno de campanha eleitoral? Desde a eleição de Ney Braga. Ney Braga tinha sido chefe de polícia, veio para disputar a prefeitura, apoiado pelo Bento Moel da Rocha, pelo presidente da Câmara, que asfaltou a estrada para Santa Felicidade. Quer dizer, tem todo o encadeamento. E esse modelo, ele cresce muito de expressão com o Jaime Lerner. E é a continuidade, o que está aí é a continuidade. Pode até o Lerner hoje não ter nada a ver com o time que está em campo. Mas a verdade é a seguinte, é um estilo, é um padrão com o qual a cidade está identificada. E nós estamos vendo que esse padrão está sob risco. E eu acho saudável isso. Agora, eu não fico apavorado e temo a reação fascista muito comum do pessoal que está no poder, de com aquela história de que o sujeito que critica Curitiba é porque não ama a cidade. Sim. Isso é terrorismo, né? Então, deixa o cara, vai fazer o quê? Agora, se não tiveram competência para neutralizar, para fazer um discurso que, afinal, obstruísse a ação dele, nós podemos deixar ele fazer o que o Neymar fez no Curitiba ontem. Murilo Hidalgo, se o PT tem a máquina federal, Dutti cresce com a máquina municipal e estadual, mas o Fruit tem a máquina federal, tem o PT. Parece que o PT não está tendo a presença que se imaginava que teria, talvez não acreditou, onde é que está a falha? E por outro lado, o Ratinho, o crescimento dele, se Curitiba é a cidade considerada de maior classe média do Brasil, como acontece o crescimento dessa forma surpreendente de um candidato que tem uma linha popular? Olha, até agora, sem medo de dizer para vocês, a gente não consegue ver o PT inteiro na campanha do Gustavo Fruit. Eu acho que aquela divisão que houve na escolha do vice, até hoje não cicatrizou. E isso causou um problema muito grande para o Gustavo Fruit, porque me parece o PT, você vê muito mais materiais de candidatos a vereador do que do próprio Gustavo Fruit. Mostra que a campanha do Gustavo Fruit em relação à do Ratinho, a do Luciano Dutti, a nível de visual e de cabos eleitorais na rua, deixa muito a desejar. Já o Ratinho, eu gostaria de fazer um comentário em relação aos outros radialistas, o pessoal de comunicação que disputou eleições em Curitiba, que ele seria hoje, ele teria a condição de ser visto também como uma pessoa rica, por parte desses mais humildes da população e que não precisa roubar. Esse é um outro, eu acho que um ponto muito positivo para o Ratinho na periferia. As pessoas veem ele como uma pessoa de sucesso, certo? Um comunicador, com a vantagem de ser muito rico e passar essa imagem para a população. Então, eu acho que o Ratinho, de uma maneira geral, o marketing dele está muito bem, está conseguindo passar uma imagem muito boa do candidato. Daniel Medeiros, como é que se entende alguém que está na liderança quando não tem campanha? Falando do Gustavo Fruit, há uma expectativa que ele pode ser o grande fato novo da campanha. É assim que se pensava há um tempo atrás. Aí a campanha começa e quando o candidato poderia se consolidar ou crescer ainda mais, acontece o contrário. Dá para entender? Pois é que o Maza falava de Curitiba, a minha visão é de que nós temos hoje muitas cidades numa só. Né? Então esse setor, vamos dizer, de uma classe média de raiz,
né, que ainda expressa o olhar que se tem por Curitiba, o que se diz de Curitiba, principalmente fora de Curitiba, é um pouco o modus vivendi dessa classe média de raiz. Essa classe média de raiz torceu o nariz, para dizer o mínimo, com a adesão de Fruit ao PT. Eu sou testemunha de ter ouvido muita gente dizer assim, não, eu ia votar no Fruit, mas com a vinculação com o PT, não vou votar mais no Fruit. Então houve esse racha. Por outro lado, essa nova Curitiba, dessa classe média emergente, creio que segue bem esse seu ponto de vista, de ver alguém humilde, de origem humilde, atingir o sucesso, se tornar uma pessoa rica, sem perder as características de uma pessoa popular. Então as pessoas se espelham nessa figura de sucesso que é o Ratinho. Não importa o discurso. Se a gente for analisar, fazer análise do discurso do que é a campanha do Ratinho também, não há nada de expressivo, né? A coisa mais, digamos assim, começo, meio e fim que ele promete é dar uniforme para as crianças, né? É a coisa mais que você consegue compreender como uma frase de começo, meio e fim. O resto são fumaça, né? Mas não importa. Quer dizer, esse mesmo esvaziamento da densidade política da nova classe média, ela se reflete no candidato que ela escolheu. Então nós temos um Fruit que traiu a classe média de raiz por aderir ao PT, né? Não podemos esquecer que em 89 essa classe média de raiz votou em quem para presidente em Curitiba? Foi a única capital que, se a eleição foi só aqui, ganharia Guilherme Afif Domingos. Nem no estado natal dele, lá que era São Paulo, ele ganhou. E aqui ele ganharia. Né? Então, percebe, esse é o olhar, essa é a dimensão ideológica dessa classe média. Ela não aceitaria essa aliança com o PT. Então ele perdeu esse apoio e o discurso dele não foi capaz de promover nenhuma reviravolta. Vamos então para o intervalo, é o programa Band Eleições 2012. Já voltamos. O país melhorou. Os juros baixaram e ficou mais fácil conquistar as coisas. Mas às vezes a gente se entusiasma e quando vê as contas não fecham. Por isso, o Banco das Melhores Taxas tem mais uma novidade. Crédito com pausa. Agora o cliente da Caixa pode adiar sua parcela. É um respiro quando a situação aperta. Quem compara vem pra Caixa. Vem. Hoje a Prefeitura esconde os números verdadeiros. Curitiba é a 17ª cidade mais desigual e uma das 50 mais violentas do mundo. Escândalos na Câmara, campanhas milionárias. Os inimigos de ontem são os aliados de hoje. Mas a nossa militância não desiste e não se vende. Se você também é assim, você é como a gente. Não vote neles, vote na gente. Bruno Meirinho, prefeito 50, porque gente é pra brilhar. Todos os dias, o sol nasce, a bola rola, o país acontece. A gente ri, a gente chora, a gente cuida. O Brasil é grande. O mundo é mais ainda. Mas cabe dentro do metro. O maior jornal do mundo. Comece o dia com ele. Brasil. Um lugar com lindas paisagens, culturas diferentes e mulheres deslumbrantes. Elas estão prontas para representar o que há de melhor em cada canto do país. 27 candidatas, num evento que vai eleger a mais bela de todas. Dia 29 de setembro, Miss Brasil 2012. Oferecimento Polo Shop. A moda é comprar bem e concorrer a um DS3. Vamos seguir com o programa Band Eleições 2012. Hoje falando do quadro de momento das pesquisas para a Prefeitura de Curitiba. Luiz Geraldo Maza, se for pelo que as pesquisas mostram, se isso for tendência, há menos de 3 semanas, arrisca termos a surpresa de ter Ratinho contra Dutti no segundo turno. E aí, como é que ficam as composições, como é que fica a disputa? Campanha eleitoral há sempre uma dimensão de irracionalidade e de paixão. E é possível que as pessoas hoje ligadas ao Fruit vejam no Ratinho um elemento capaz de derrubar a situação montada em Curitiba, né? E
há realmente condições para isso. As pesquisas estão indicando. Agora, se fizer isso, por exemplo, não digo que o PT, uma parte do PT já está com o Ratinho, que não está ligada a uma situação muito contraditória dentro do PT em relação ao Fruit também. Não é só o Fruit prejudicado. Isso que o professor falou, eu, por exemplo, constato na minha roda, que é profissional liberal, desembargadores, todos falam isso. Iam votar no Fruit, sem discussão, quando essa adesão do PT não admite. Você tenta mostrar que o que é a vida partidária brasileira, que a fragilidade que é numa linha. Não adianta. As pessoas têm uma posição marcante, que é a tal classe média de raiz que você falou aí, né? Então, acho que pode acontecer de tudo. Já vimos o PMDB sair na frente, deixar o seu candidato e ficar com o Luciano. Essa turma vai posar de vitorioso. Basta ir para o segundo turno, vão tirar a sarra do Requeno, que é a maior liderança do PMDB no Paraná. Então, nós poderemos ter aí uma situação exatamente de polarização desses quadros e, naturalmente, os debates. Por exemplo, vamos ter alguns debates. Os debates podem dar alguma identificação. Eu acho que a única chance que você tem em campanha eleitoral, apesar da amarra, apesar da camisa de força da regulação dos debates, é que você pode conseguir alguma coisa. Porque nós já tivemos uma situação, por exemplo, do Simões. O Carlos Simões também teve uma situação parecida com essa. Uma figura que a sociedade curitibana, pelo seu modo de ser, reagiria. E ele era um candidato apoiado por Álvaro Dias e todo o time, todo o staff do Álvaro. E agora nós teremos também uma situação dessa. E vamos ver testado esse poder hegemônico da prefeitura. Pelo que o Murilo Hidalgo acompanha de pesquisas, o Fruit, se ele realmente tem tendência de queda, ainda pode virar esse quadro ou o tempo não é mais suficiente para isso, menos de 3 semanas? Olha, eu acho difícil, porém não impossível. Eu acho que tem tempo, tem muito tempo de TV ainda. Eu acho que nesses últimos 15 dias, a partir da próxima semana, é onde o eleitor vai começar a se concentrar nas eleições, vai começar a prestar mais atenção nas eleições. Vão acontecer alguns debates eleitorais. Eu acho que muita coisa ainda vai acontecer, muitos fatos ocorrerão na campanha. Mas o mais difícil para o Gustavo hoje é acertar a linha de campanha. Qual seria a linha correta de campanha para o Gustavo Fruit hoje? Eu acho que essa é a grande interrogação das eleições, onde ele se perdeu um pouquinho. Agora, voltando nesse segundo turno, eu vejo um segundo turno, as próprias pesquisas dessa semana publicaram, um segundo turno muito equilibrado, certo? Entre os candidatos, tá? Agora, eu vejo muita dificuldade também nos apoios. O que será positivo e o que será negativo? Certo? Se candidatos que hoje estão com rejeição alta vierem dar apoio, podem até nem ser aceitos. Eu acho que pode atrapalhar. Principalmente a candidatura do Ratinho, que está vendendo que é uma candidatura nova, novas ideias, novos ideais, gente nova, certo? Eu acho que tem que tomar um pouco de cuidado, tanto ele quanto o Dutti ou o Fruit que for para o segundo turno, como vão se dar essas composições. Porque o próprio exemplo do Gustavo já é um exemplo que você, às vezes, querer trazer gente, trazer muita gente, pode dar errado, certo? Eu acho que os candidatos têm que tomar um certo cuidado com relação a essas futuras alianças que virão. Principalmente porque hoje os eleitores não estão mais acompanhando os candidatos. Essa é uma outra coisa, certo? A transferência de voto, a gente olha propriamente o governador Beto Richa, a presidente Dilma, o ex-presidente Lula, certo? Já não estão mais conseguindo transferir todos os seus prestígios para os seus candidatos. O próprio exemplo da eleição de Curitiba. Professor Daniel, se for dessa maneira como as pesquisas indicam, se realmente tivermos o Dutti contra o Ratinho, parece que nós vamos ter um atletiba, na verdade, uma eleição plebiscitária, prefeitura sim, prefeitura não, a turma da prefeitura contra a turma contra a prefeitura? Ou não, né, Vili? Eu não consigo enxergar a candidatura do Ratinho como contra coisa nenhuma, né? Eu não tenho nada contra a candidatura do Ratinho, em absoluto. Mas é que ele me lembra muito o que aconteceu 20 anos atrás na eleição nacional, né? Uma candidatura
de oportunidade, eu não vou dizer oportunista, que é uma palavra que é carregada de um significado negativo, mas uma candidatura de oportunidade, quer dizer, um homem da mídia que forçou uma situação porque sabia que tinha uma exposição e um reconhecimento de uma parcela expressiva da população. Deu certo, né? Deu certo, tanto é que todo mundo achava que o Ratinho era cavalo paraguaio e ele já está aí perto da última curva e ainda está na frente, né? Ou muito ali, cabeça a cabeça. Mas eu não consigo enxergar na candidatura Ratinho um programa que possa sequer se dizer de oposição ou de crítica ao modelo da prefeitura. Não se vê isso no discurso dele. O discurso de novas ideias é o remake do discurso do Collor de Mello, há 20 anos atrás. E aí é que eu queria só comentar um detalhe que eu acho importante. Ele pode ser novo, vamos até partir da hipótese que ele possa ter boas ideias, embora ele não demonstrou essas boas ideias, e depois ele vai ter que se associar às velhas pessoas da Câmara de Vereadores para poder governar. Então nós teremos um candidato novo com as velhas pessoas, né? Isso com o Collor não funcionou, porque ele não conseguiu construir base parlamentar para poder se sustentar no poder, né? Os mais jovens não sabem disso, é muito comum dizer que Collor caiu por corrupção, não é verdade. Collor caiu porque não tinha base parlamentar para lhe dar sustentação nas acusações que na época faziam a ele. Com o Lula aconteceu coisa muito pior e está aí. O Lula ficou 8 anos e elegeu a sucessora. Então eu não consigo imaginar que na cabeça do eleitor haverá essa noção de a favor ou contra. Eu diria que vai ser mais complicado escolher um candidato, seja ele qual for no segundo turno, que escolher o nome do mascote da Copa do Mundo. Luiz Geraldo Maza, 2 minutos finais. O tema que não é abordado nos debates. Ter cabelo, ser bonito, bonito em relação aos outros que são mais feios, ser jovem. Como é que isso pesa no eleitorado como o que nós temos no Brasil, na escolha? Nós temos aqui, claro, o único cara que é o Jean-Paul Belmondo da política é o Jaime Lerner, que é feio. Mas nós tivemos o Beto Richa, que é bonito, o Álvaro Dias, que é bonito, o Requião, que é quase bonito, né? Então esse tipo de valor, ele funciona. Nós não conseguimos compatibilizar a ideia do mocinho que não seja bonito. Só o Jean-Luc Godard, que quando botou o Paul Belmondo em acostado, um cara feio, né? É que conseguiu furar isso aí. Mas é uma coisa que permeia a religião, permeia tudo. Santo feio não tem. É muito forte na cultura brasileira, nas novelas, nas revistas. Isso que o pessoal mais jovem todo está aí imerso, infelizmente vale, né? Muito obrigado, Maza, Hidalgo, professor Daniel. Muito obrigado também a você que ficou ligado, principalmente a você que ficou ligado até essa hora, aqui na Bandeirantes. Boa noite.